Continuando então o vídeo acerca de domicílio, a gente vai tratar agora do artigo 77 e 78 do Código Civil. Esse artigo 77, ele trata, na verdade, do agente diplomático, né? Daquele representante do Brasil dentro das embaixadas e dos consulados do Brasil em outros países estrangeiros. Na verdade, esses agentes diplomáticos, eles têm imunidade diplomática. O que é isso? Eles, na verdade, não estão obrigados a responder chamados ou ordens judiciais de países estrangeiros quando citados ou intimados dentro da embaixada ou dentro do consulado. Há uma proteção legal desses agentes diplomáticos. Então, se eventualmente eles forem chamados por força de alguma determinação ou uma intimação judicial de países estrangeiros, ele pode alegar extraterritorialidade, ou seja, ele vai dizer que ele está protegido por força de lei e que ele não está obrigado a cumprir aquela determinação. Se naquele momento ele não mencionar onde seria o domicílio dele vai ser considerado no Distrito Federal ou no último lugar onde ele esteve dentro do território nacional. Existem 3 exceções a essa imunidade diplomática. Uma delas é quando esse agente diplomático tiver autorização do governo brasileiro para receber aquele chamado jurisdicional daquele determinado país estrangeiro. Essa autorização tem que ser expressa, escrita, por força então de autorização do governo federal. A outra exceção seria quando esse agente diplomático ele renuncia a esse privilégio para poder resolver questões inerentes a atos comerciais, onde envolve a pessoa desse agente diplomático, onde envolve tutela, curatela ou guarda de crianças, onde ele quer comparecer espontaneamente ao tribunal estrangeiro para resolver essas questões. Então, ele também tem essa possibilidade. E a última exceção a essa imunidade diplomática seria esse agente poderia voluntariamente comparecer ao tribunal estrangeiro para resolver questões inerentes aos imóveis de propriedade desse agente. Imóveis de propriedade desse agente diplomático, ok? Esse é o artigo, então, 77 do Código Civil. Com relação ao artigo 78 do Código Civil, quando a gente fala lá do foro de eleição, essa palavra, gente, não tem nada a ver com eleição, para a gente eleger prefeito, senador, nada a ver. Eleição vem de eleito, escolhido, o local escolhido pelas partes de um contrato para dirimir, resolver todas as questões que possam surgir em decorrência desse contrato. Essas questões que podem surgir, pode ser em virtude de interpretação de cláusula contratual, em virtude de descumprimento de contrato. Então, lá no final de todo o contrato firmado entre as partes, vai estar assim, ó, as partes elegem o foro da cidade de Araxá para dirimir toda e qualquer questão inerente a esse contrato. Esse é o foro de eleição. Então, por exemplo, eu, Débora, morando em Araxá, contrato com uma empresa lá do Amazonas para resolver alguma questão inerente para poder firmar algum contrato junto a essa empresa, sei lá, a compra de uma determinada mercadoria, de um determinado, uma máquina de grande complexidade. E aí, ao celebrar esse contrato, as partes podem, de comum acordo, resolver então colocar como foro de eleição a comarca de São Paulo. Então, a empresa que está me vendendo esse maquinário fala: Débora, considerando que a gente está muito longe, eu estou aqui no Amazonas, você está aí em Araxá, vamos eleger então a capital São Paulo para dirimir toda e qualquer questão. Isso quer dizer que, se eventualmente a gente enfrentar algum problema no cumprimento desse contrato, o local para juizar essa ação será a comarca de São Paulo. Não será a comarca de Araxá e também não será a comarca do Amazonas. Nesse caso, gente, esse foro de eleição é perfeitamente válido e legal, desde que não se trate de contrato de adesão. O que é isso? As partes já assinam um contrato que já tem cláusulas pré-definidas,
cláusulas onde eu não tive a oportunidade de discutir acerca da implementação das mesmas. Seria um contrato, por exemplo, ao contratar junto à telefonia celular, um contrato onde eventualmente eu possa firmar uma negociação com um determinado fornecedor, onde ele já me apresenta aquele contrato impresso, sem que haja possibilidade de discussão dessas cláusulas. Então, por exemplo, se eu compareço a alguma empresa de telefonia celular, sei lá, Vivo, Claro, Oi, TIM, e para firmar uma negociação e eles me dão um contrato falando que as partes elegem um foro da comarca de São Paulo para dirimir toda e qualquer questão inerente a esse contrato. E eventualmente eu enfrento um problema junto a esse contrato, por exemplo, faturas com cobranças de ligações que não foram efetivadas por mim, eu posso então ajuizar essa ação na comarca de Araxá, alegando então para o juiz que trata-se de um contrato de adesão e que essa cláusula é abusiva, ou seja, essa cláusula não atende aos meus interesses porque não houve negociação acerca da escolha desse foro de eleição. Então, para que seja possível, gente, a implementação dessa cláusula de foro de eleição e que essa cláusula seja considerada válida, é necessário a vontade, o ajuste da vontade das partes ali envolvidas, ok? Esse foro de eleição, gente, ele julga, então, ele na verdade, ele escolhe a competência para resolver judicialmente as questões inerentes a esse contrato. Claro, gente, que existem competências que são competências absolutas. Por exemplo, é impossível ajuizar uma ação na justiça comum, justiça estadual, envolvendo Caixa Econômica Federal, por se tratar de empresa pública, onde o foro é chamado de foro privilegiado. A lei fala que o local competente para resolver toda e qualquer questão onde envolva a Caixa Econômica Federal é da Justiça Federal. Então, ainda que a Caixa Econômica queira comparecer espontaneamente num processo que foi ajuizado na Justiça Estadual, o juiz vai declinar essa competência para a Justiça Federal, porque na verdade ele não tem legitimidade para tanto. Espero ter esclarecido a dúvida de vocês. Um abraço.